Ei, estudante, deixa eu te mostrar de que forma o teu cérebro consegue transformar uma informação em alguma coisa que fica guardada na sua memória. Eu quero que esse vídeo sirva para você falar assim, olha, esse vídeo mudou minha vida, mudou meu jeito de estudar. Então esse esquema muito simples aqui é uma forma de tentar te mostrar e te explicar como que você aprende alguma coisa e o que tem que acontecer aqui no meio para que essa aprendizagem seja adequada, seja qualificada e realmente tenha capacidade de trazer informações que cheguem e que persistam ali na sua memória. Só para já te avisar de antemão, esse fluxo de informação, alguma coisa em memória, eu peguei como referência num vídeo do Dr. Justin Sung, que é uma autoridade nessa área de ciência do conhecimento e ciência da aprendizagem. E eu quero fazer aqui, na verdade, uma versão minha, tá? Mas depois, claro, eu vou referenciar o vídeo e vou trazer aqui algumas coisas que o próprio Dr. Justin Sung comentou no vídeo dele. Então vamos lá. Digamos que eu tenho aqui uma informação e eu quero que essa informação chegue aqui na minha memória. Para começar, quando a gente fala dessa informação, eu estou falando do quê? Eu estou falando, de repente, de uma informação que está presente ali num livro que você está estudando, uma informação que está presente num curso, numa aula, em qualquer situação assim, certo? Uma informação que, no fim das contas, seja algum tipo de conhecimento e esse conhecimento, ele fica por aí, disponível no mundo, né? Ele está, de alguma forma, disperso pela nossa sociedade, na forma de livros, documentos, aulas, etc. Então, digamos que eu tenho aí uma informação, e essa informação passa por alguma coisa aqui no meio e chega até a sua memória. Quando essa informação chega e fica na sua memória, a gente vai falar que essa sua memória, ela vai servir para você como uma espécie de repertório. Ou talvez eu possa chamar isso aqui de depósito. A nossa memória tem essa capacidade de funcionar como um depósito de tudo que você aprendeu, tá? Então vamos pensar que a aprendizagem é o ato de você adquirir uma informação nova que persiste aqui na sua memória. E essa memória, portanto, dentro aqui do que nos interessa, ela tem que ser, portanto, uma memória que traga essa informação e que deixe ali essa informação de forma duradoura. Eu quero que essa informação chegue e fique lá, tá? Que ela persista. E essa memória, ela vai guardar, então, essas informações que você fez alguma coisa aqui para conseguir. E essa memória, ela vai se manifestar através daquilo que a gente vai chamar de conhecimento. Só que repara, esse conhecimento é diferente desse. Aqui eu tenho um conhecimento disperso pela sociedade, às vezes de forma até desorganizada. Quando eu falo de memória e conhecimento aqui, esse conhecimento que eu estou falando é um conhecimento pessoal, é o seu conhecimento, é o seu repertório pessoal, que nesse caso a gente pode pensar nele como um conhecimento também que já está agora organizado, que para você tem algum significado, tem algum sentido. Por aqui você pode ter um monte de informações que, além de desorganizadas, não fazem sentido e que não tem significado nenhum para você, certo? Por exemplo, digamos que você não se interessa por tecnologia, então todo tipo de conhecimento sobre transistores está lá, disponível. Mas para você aquilo não faz sentido, não tem interesse nenhum, não tem significado nenhum, está desorganizado. Já o seu conhecimento pessoal é aquilo que de alguma forma, por algum motivo, se está na sua memória, tem algum valor para você, ok? Você tem ainda, dentro desse contexto de guardar na memória alguma coisa, você guarda o conhecimento de forma pessoal. Isso também serve para compor aquilo que a gente vai chamar de competências. Então, você tem aqui as tuas competências e incompetências, baseado no que você sabe ou não sabe. E tem também as suas habilidades. Basicamente, aquilo que você sabe fazer com aquilo que você sabe, ok? Então, aqui é uma forma simples de ver as coisas, tá? Daria para a gente aprofundar mais.
E vale lembrar também, tudo isso aqui que você adquiriu, que está guardado na sua memória e que está aqui porque você recebeu essa informação e fez alguma coisa aqui com ela, tudo isso vai servir também para compor aqui uma coisa muito importante. Né? Para que a gente usa tudo isso? Para que eu preciso de conhecimento, competências e habilidades? Isso vai afetar a tua capacidade de leitura de mundo. Ou seja, a minha forma de viver, a minha experiência de vida, de presenciar situações, de lidar com problemas, tem a ver com tudo isso. Por exemplo, se eu tenho informações sobre vinhos, sobre uvas, e isso tudo está guardado na minha memória, na forma de conhecimento pessoal, a minha experiência de beber um bom vinho, por exemplo, é completamente diferente de quem é ignorante nesse assunto. Digamos que eu sei muita biologia, eu sei muita botânica. Se eu sei muita botânica, o simples passeio num parque, diante da minha leitura de mundo, habilitada pelo que eu sei de botânica, um simples passeio de parque, lá num parque qualquer, cheio de árvores, cheio de vegetais, pode ser uma experiência completamente diferente, no meu caso, que sei botânica, comparado com o de outra pessoa que não sabe nada, que é ignorante nessa área. Para ela, pode ser que seja tudo mato. Então, a leitura de mundo, ela vai afetar aquilo que a gente chama de ofício, né? O seu trabalho, a sua forma de exercer um ofício. Pode ter relação com a tua capacidade de ganhar dinheiro, certo? Então, quanto mais conhecimento pessoal, competências e habilidades você desenvolve, existe aí um valor social, né? Lembra que estudar e aprender é investimento pessoal. Isso também pode estar relacionado à sua capacidade de resolver problemas, que também está relacionado ao teu ofício e dinheiro. Então, feito todo esse painel, repara que eu estou ignorando o que acontece aqui no meio. Então, é esse o ponto do vídeo. O que é que eu tenho que fazer, então, para essa informação, esse conhecimento disperso da sociedade, entrar na minha memória na forma de conhecimento pessoal, caso isso seja do meu interesse? O que tem aqui no meio é muito simples, estudante. É simples de falar, difícil de fazer, tá? A gente tem que pensar. E é isso. Então, o que significa pensar nesse contexto? Pensar significa que quando você se depara com uma informação, seja uma aula, um curso, uma videoaula, um texto, qualquer coisa, pensar significa que você tem que ser capaz de processar essa informação. Processar quer dizer o quê? Que você vai tentar pegar essa informação e dar sentido e significado para esse negócio. Você vai tentar conectar essa informação com alguma coisa que já existe na sua memória. Vamos pensar aqui o seguinte, ó. Essa sua memória aqui, a gente pode dar um nome muito especial para ela. A gente pode dizer que tudo que você carrega na sua memória é o que você chama de conhecimentos prévios. E tudo aquilo que está aqui de informação dispersa, de conhecimento disperso, são conhecimentos novos que você ainda não sabe. Processar significa o quê? Entre outras coisas, pegar esse conhecimento novo e conectar com conhecimentos prévios. E isso, às vezes, pode ser mais fácil ou pode ser mais difícil. Depende, por exemplo, de vários fatores. Mas entre eles depende da quantidade de conhecimento prévio que você tem sobre alguma coisa. Por exemplo, se eu tenho muito repertório sobre biologia, aprender qualquer informação nova sobre biologia normalmente vai ser mais fácil. Agora, se eu não sei nada de matemática, por exemplo, qualquer coisa que eu vou tentar aprender sobre matemática vai ser mais difícil, porque essa informação ela não vai ter onde se conectar. A minha capacidade de processar essa informação vai ser mais limitada. E aqui entra um ponto importante que é o seguinte. Pensar significa, então, processar essa informação. E isso aqui tem outro ponto importantíssimo, que é o seguinte. Pensar e processar uma informação exige disposição, exige esforço. E é nesse ponto que o vídeo
que originou esse aqui, do Dr. Justin Sung, toca principalmente, tá? Então, pensar não é uma coisa fácil, né? Pensar sobre um assunto que você está tentando aprender pode exigir de você que você lide com alguma confusão inicial, né? Porque de repente você não tem todos os conhecimentos prévios necessários, ou porque o conteúdo ele é naturalmente mais complicado. Então você pode ter que lidar com alguma confusão, você pode ter que lidar com alguma dificuldade nativa de aprender esse conteúdo, essa informação. E diante dessa confusão e dessa dificuldade, o teu esforço vai ser o de organizar esse negócio, de organizar essa informação, de dar algum sentido e significado para essa informação. Talvez você tenha que fazer perguntas sobre o conteúdo, a sua capacidade de fazer perguntas sobre o que você está estudando e aprendendo também determina parte do seu esforço. A sua capacidade não só de fazer perguntas, mas de responder as perguntas que você fez, ou de fazer perguntas, né, identificar lacunas do teu pensamento, do teu processamento, da tua compreensão, tudo isso, né, você vai passar por um processo que exige esforço. Então, diante desse esforço de processar uma informação, é que você consegue gerar uma memória. O problema é que, às vezes, você faz aí um processamento mais superficial, porque você faz menos esforço, você pensa menos. Superficial. Isso quer dizer o quê? Que às vezes você não está tão afim assim de pensar, você não tem tanta disposição para se esforçar. E isso gera uma consequência. Mas primeiro vamos pensar aqui. Se existe uma forma superficial de processar e pensar sobre um assunto, existe também uma forma que a gente pode dizer aqui que é mais profunda, né? Então esse teu processamento pode ser mais profundo. E o que acontece? Se ele é superficial, a gente pode dizer que esse pensamento, esse processamento, ele foi mais pobre, mais simples e mais limitado. Se ele foi mais profundo, eu posso dizer que ele foi mais elaborado. E isso tem um desfecho, isso tem uma consequência. Qual é? O desfecho é que se você fez um processamento mais pobre, mais superficial e limitado, você vai ter ali uma aprendizagem. Sim, você vai aprender. Só que essa aprendizagem, ela vai ser, a gente pode dizer que ela vai ser desqualificada. Por outro lado, se eu pensei profundamente, se eu fiz esforço, se eu me esforcei, eu posso dizer que o meu pensamento, se ele for mais profundo e mais elaborado, como desfecho, ele vai promover uma aprendizagem que é mais qualificada. Isso quer dizer o quê? Que diante de um processamento mais profundo, de uma aprendizagem mais qualificada, eu vou ter na minha memória um repertório mais qualificado. Eu vou ter mais conhecimentos prévios. O meu conhecimento pessoal, minhas competências e habilidades serão melhores, serão superiores, serão qualificadas. Agora, quando eu estudo meio de qualquer jeito, sem pensar, sem usar boas estratégias de estudo, sem muita disposição, pode até ser que eu aprenda, mas essa minha aprendizagem mais pobre e mais superficial vai gerar uma aprendizagem de menor qualidade. E por causa dessa menor qualidade, eu vou ter uma memória, um repertório de conhecimento pessoal, competências e habilidades também de menor qualidade, que pode afetar a minha leitura de mundo. A minha leitura de mundo pode ser mais pobre. A minha capacidade de trabalhar, quem sabe de ganhar dinheiro, quem sabe de resolver problemas, pode ser mais limitada, ok? Então, esse aqui é um ponto. E o ponto crítico, assim, que me chamou a atenção do vídeo do Dr. Justin Sung é o seguinte: por trás disso tudo, então, existe o pensamento, e o pensamento exige esforço. O que acontece normalmente? As pessoas pulam essa parte. As pessoas, muitas vezes, não querem se esforçar. Elas vão tentar correr disso aqui. Elas vão tentar desistir. Então, qual é o problema? O problema é que muita gente, quando vai estudar e vai tentar aprender uma informação nova, diante da confusão, da dificuldade, do esforço de ter que organizar e responder perguntas, essas pessoas, elas
desistem. Elas desistem dessa etapa, desse processo, desse momento de esforço. E aí o que acontece? Hoje, se você desiste de se esforçar para pensar, para processar uma informação, você simplesmente não aprende ou não aprende direito, como a gente já viu. Só que tem agora, né, um ponto importante aqui no nosso contexto social e tecnológico, que é o seguinte, que é o ponto-chave que me chamou a atenção no vídeo original do Dr. Justin Sung, que é o seguinte: muita gente, quando se vê diante da necessidade de se esforçar para aprender alguma coisa, elas desistem do esforço delas e elas buscam qual solução? Uma inteligência artificial que vai organizar as coisas, que vai gerar perguntas, que vai reduzir a confusão, que vai reduzir a dificuldade. E aí, qual é o problema? Quando tem uma inteligência artificial fazendo essa parte do serviço por você, a consequência é que você tem a sensação de que aprendeu, porque a IA vai lá e organiza tudo para você bem bonitinho, gera perguntas e tudo mais, e diante da falta desse esforço, você tem ali uma sensação de compreensão que aparentemente criou memória, criou aprendizagem. Mas, de novo, vai ser uma memória, muitas vezes, superficial, de um conhecimento, competências e habilidades limitados e, principalmente, pouco duradoura. Então, qual é o problema? A gente não pode usar a inteligência artificial? Pode, claro que pode. Mas você não pode, ou não deveria, pelo menos, utilizar a inteligência artificial para fazer essa parte. Porque, repara, isso aqui está no meio do esquema todo, por quê? Porque isso aqui é a parte mais importante. O ato de pensar sobre o que você está estudando é o que realmente vai fazer você aprender e guardar na memória aquilo que você está estudando. Lembra que a memória é resíduo do pensamento. Você só guarda na memória e só aprende alguma coisa de forma duradoura e significativa quando você pensou sobre aquilo. Se a gente pudesse simplificar a pergunta, o que é estudar? A resposta simples seria o quê? Estudar significa pensar sobre alguma coisa. E esse pensamento, quanto mais elaborado, quanto mais processado, quanto mais profundo, gera resultados melhores. E o ponto crítico hoje é que a maioria dos estudantes, ou uma parcela significativa, parece que desistiu de se esforçar. Parece que é muito mais fácil simplesmente botar tudo numa inteligência artificial e pedir para ela produzir coisas por você, para ela pensar por você. O que a IA faz? Ela gera um produto. Ela gera uma lista, ela gera um resumo, ela gera perguntas que você não fez, já te dá respostas e, no fim das contas, você não pensa. E se você não pensa, você não aprende, tá bom? Então, esse vídeo é só para te mostrar essa dinâmica como um todo e fazer você pensar sobre aprendizagem. Lembra que esse processo de processar informações e estudar do jeito certo é o tema aqui desse canal. Então, se você quiser saber mais sobre como pensar e estudar do jeito certo, continua por aqui, que você vai aprender a aprender.